Livro de Jó, capítulo 1. Prólogo. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Além disso, tinha muita gente ao seu serviço. Era o homem mais importante do Oriente. Os seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e os purificava. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham em seu coração pecado e amaldiçoado Deus. Essa era a prática constante de Jó. A primeira provação de Jó. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio entre eles. O Senhor perguntou a Satanás: "De onde você veio?" Satanás respondeu ao Senhor: "De perambular pela terra e andar por ela." Então o Senhor disse a Satanás: "Reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, um homem íntegro e justo, que teme a Deus e evita fazer o mal." Satanás respondeu: "Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Acaso tu mesmo não puseste uma cerca em volta dele, da casa dele e de tudo que ele possui? Tens abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Estende, porém, a mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face." O Senhor disse a Satanás: "Pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque diretamente nele." Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam em um banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: "Os bois estavam arando e os jumentos pastavam por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar." Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: "Fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar." Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: "Os caldeus vieram em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar." Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: "Os seus filhos e as suas filhas estavam em um banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou sobre eles. Todos morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar." Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e raspou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: "Nu saí do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor." Em tudo isso, Jó não pecou, nem culpou Deus de alguma coisa. Livro de Jó, capítulo 2. A segunda provação de Jó. Em outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio entre eles. O Senhor perguntou a Satanás: "De onde você veio?" Satanás respondeu ao Senhor: "De perambular pela terra e andar por ela." Então o Senhor disse a Satanás: "Reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, um homem íntegro e justo, que teme a Deus e evita fazer o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo." Satanás respondeu: "Pele por pele. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a mão e fere a sua carne e os seus ossos, e verás se ele não te amaldiçoa na tua face." O Senhor disse a Satanás: "Pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele." Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava, sentado entre as cinzas.
A mulher dele lhe disse: Você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: Você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus, mas não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Os 3 amigos de Jó. Quando 3 amigos de Jó, Eliafaz, de Temã, Bildade, de Suá, Zofar, de Naamate, souberam de todo o mal que o haviam atingido, saíram cada um da sua região e combinaram ir juntos para expressar condolências e consolar Jó. Quando ergueram os olhos à distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou o seu manto e lançou pó sobre a cabeça. Depois os 3 se sentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma só palavra, pois viram que o seu sofrimento era muito grande. Livro de Jó, capítulo 3. O discurso de Jó. Depois disso, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia em que nascera. Ele disse: Pereça o dia do meu nascimento e a noite em que se disse: Nasceu um menino. Que aquele dia se transforme em trevas, que Deus lá do alto não se importe com ele e a luz não resplandeça sobre ele. Que as trevas e a sombra da morte o chamem de volta, que uma nuvem se ponha sobre ele e o negrume do dia o aterrorize. Que a densa escuridão se apodere daquela noite, que ela não seja incluída entre os dias do ano, nem faça parte de nenhum dos meses. Que aquela noite seja estéril, e nela não se ouçam brados de alegria. Amaldiçoem aquela noite os que amaldiçoem os dias, e são capazes de atiçar o Leviatã. Que as estrelas matutinas daquela noite fiquem escuras. Espere ela, em vão, pela luz do sol, e não veja os primeiros raios da alvorada, pois não fechou as portas do ventre materno, nem evitou que eu completasse tanto sofrimento. Por que não morri a nascer, e não pereci quando saí do ventre materno? Porque houve joelhos para me receberem, e seios para me amamentarem? Agora eu bem poderia estar deitado em paz, eu dormiria e acharia repouso, junto aos reis e conselheiros da terra, que construíram para si lugares que agora jazem em ruínas, ou junto a governantes que possuíam ouro e enchiam as suas casas de prata. Por que não me sepultaram como criança abortada, como um bebê que nunca viu a luz do dia? Ali os ímpios já não se agitam, e ali os cansados permanecem em repouso, os prisioneiros também desfrutam sossego. E já não ouvem os gritos do feitor de escravos. Os pequenos e os grandes ali estão, e os escravos estão livres dos seus senhores. Porque se dá luz aos infelizes, e vida aos de alma amargurada, aos que anseiam pela morte que não vem, que a procuram mais do que a um tesouro oculto, aos que se enchem de alegria e exultam quando vão para a sepultura. Porque se dá vida àquele cujo caminho é oculto e a quem Deus fechou as saídas. Pois me vêm suspiros em vez de comida, os meus gemidos transbordam como água. O que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Livro de Jó, capítulo 4. Eliafaz. Então respondeu Eliafaz de Temã: Se alguém se atrever a lhe dizer uma palavra, isso tirará a sua paciência? Mas quem pode refrear as palavras? Pense bem, você ensinou tantos, fortaleceu mãos fracas. As suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam, você firmou joelhos vacilantes, mas agora que se vê em dificuldade, você desanima? Quando você é atingido, fica prostrado? A sua vida piedosa não inspira confiança em você? E o seu procedimento irrepreensível não dá a você esperança? Reflita agora qual foi o inocente que chegou a perecer. Onde os íntegros sofreram destruição. Pelo que tem observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. Pelo sopro de Deus são destruídos, pelo vento da sua ira eles perecem.
Ainda que ruja o leão e rosne o filhote, os leões fortes terão os dentes quebrados. O leão feroz morre por falta de presa e os filhotes da leoa se dispersam. Disseram-me uma palavra em segredo, da qual os meus ouvidos captaram um murmúrio. Em meio a sonhos perturbadores da noite, quando o sono profundo cai sobre os homens, temor e tremor se apoderaram de mim e fizeram estremecer todos os meus ossos. Um espírito roçou o meu rosto e os pelos do meu corpo se arrepiaram. Ele parou, mas não pude identificá-lo. Um vulto se pôs diante dos meus olhos e ouvi uma voz que sussurrava: Poderá algum mortal ser mais justo que Deus? Poderá algum homem ser mais puro que o seu Criador? Se Deus não confia nos seus servos, se vê erro nos seus anjos e os acusa, quanto mais nos que moram em casas de barro, cujos alicerces estão no pó. São mais facilmente esmagados que uma traça. Entre o alvorecer e o crepúsculo são despedaçados. Perecem para sempre sem ao menos serem notados. Não é certo que as cordas das suas tendas são arrancadas e eles morrem sem sabedoria. Livro de Jó, capítulo 5. Clame se quiser, mas quem o ouvirá? Para qual dos seres celestiais você se voltará? O ressentimento mata o insensato e a inveja destrói o tolo. Eu mesmo já vi um insensato lançar raízes, mas de repente a sua casa foi amaldiçoada. Os seus filhos longe estão de desfrutar segurança. Maltratados nos tribunais, não há quem os defenda. Os famintos devoram a sua colheita, tirando-a até do meio dos espinhos, e os sedentos sugam a sua riqueza, pois o sofrimento não brota do pó, e as dificuldades não nascem do chão. No entanto, o homem nasce para as dificuldades, tão certamente como as fagulhas voam para cima. Se, porém, fosse comigo, eu apelaria para Deus, apresentaria a Ele a minha causa. Ele realiza maravilhas insondáveis, milagres que não se podem contar. Derrama chuva sobre a terra e envia água sobre os campos. Exalta os humildes, e os que choram são elevados a um lugar seguro. Ele frustra os planos dos astutos, para que fracassem as mãos deles. Apanha os sábios na astúcia deles, e as maquinações dos trapaceiros são frustradas rapidamente. As trevas vêm sobre eles em pleno dia, e ao meio-dia tateiam como se fosse noite. Ele salva o oprimido da espada que trazem na boca, salva-o das guerras dos poderosos. Por isso os pobres têm esperança e a injustiça cala a própria boca. Bem-aventurado o homem a quem Deus corrige, portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. Pois ele fere, mas trata do ferido. Ele machuca, mas as suas mãos também curam. De 6 desgraças ele o livrará. Em 7 delas você nada sofrerá. Na fome ele o livrará, na morte e na guerra o livrará do golpe da espada. Você será protegido do açoite da língua e não precisará ter medo quando a destruição chegar. Você rirá da destruição e da fome e não precisará temer as feras da terra. Pois fará aliança com as pedras do campo e os animais selvagens estarão em paz com você. Você saberá que a sua tenda é segura. Contará os bens da sua morada e de nada achará falta. Você saberá que os seus filhos serão muitos e que os seus descendentes serão como a relva da terra. Você irá para a sepultura com pleno vigor, como um feixe recolhido no devido tempo. Verificamos isso e vimos que é verdade, portanto ouça e aplique isso à sua vida. Livro de Jó, capítulo 6. Jó. Então Jó respondeu: Quem dera pudessem pesar a minha aflição e pôr na balança a minha desgraça. Veriam que o seu peso é maior que o da areia dos mares. Por isso as minhas palavras são tão impetuosas. As flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim e o meu espírito suga delas o veneno. Os terrores de Deus me assediam. Acaso o jumento selvagem zurra se tem capim? Ou muge o boi se tem forragem? Come-se sem sal uma comida insípida? Ou há algum sabor na clara do ovo? Recuso-me a tocar nisso.
Esse tipo de comida causa-me repugnância. Ah, se fosse atendido o meu pedido, se Deus me concedesse o que anelo, se Deus se dispusesse a esmagar-me, se soltasse a mão e me eliminasse, pois eu ainda teria o meu consolo e me alegraria em meio à dor implacável, por não ter negado as palavras do santo. Que esperança posso ter se já não tenho forças? Como posso ter paciência se não tenho futuro? Acaso tenho a força da pedra? Acaso a minha carne é de bronze? Acaso a minha força será de alguma ajuda, agora que os recursos me foram tirados? Um homem desesperado deve receber a compaixão do seu amigo, muito embora ele tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Os meus irmãos enganaram-me como riachos temporários, como os riachos que transbordam, quando o degelo os torna turvos e a neve que se derrete os faz encher, mas que param de fluir no tempo da seca e no calor desaparecem dos seus leitos. As caravanas se desviam das suas rotas, sobem para lugares desertos e perecem. Procuram água às caravanas de Temã, olham esperançosos mercadores de Sabá. Ficam frustrados porque estavam confiantes. Lá chegaram somente para sofrer decepção. Pois agora vocês de nada me valeram, contemplam a minha temível situação e se enchem de medo. Alguma vez pedi a vocês que me dessem alguma coisa, ou que da sua riqueza pagassem resgate por mim? Ou que me livrassem das mãos do inimigo? Ou que me libertassem das garras de quem me oprime? Ensine-me e eu me calarei. Mostrem-me onde errei, como doem as palavras verdadeiras, mas o que provam os argumentos de vocês? Vocês pretendem corrigir o que digo e tratar como vento as palavras de um homem desesperado? Vocês seriam capazes de pôr em sorteio o órfão e de vender um amigo por uma bagatela? Mas agora tenham a bondade de olhar para mim. Será que eu mentiria na frente de vocês? Reconsiderem a questão, não sejam injustos. Tornem a analisá-la, pois a minha integridade está em jogo. Há alguma iniquidade nos meus lábios? Será que a minha boca não consegue discernir a maldade? Livro de Jó, capítulo 7. Não é pesado o labor do homem na terra? Não são os seus dias como os de um assalariado, como o escravo que anseia pelas sombras do entardecer, ou como o assalariado que espera ansioso pelo pagamento? Assim me deram meses de ilusão e me destinaram noites de desgraça. Quando me deito, fico pensando, quanto vai demorar para eu me levantar? A noite se arrasta e eu fico me virando na cama até o amanhecer. O meu corpo está coberto de vermes e cascas de ferida. A minha pele está rachada e vertendo pus. Os meus dias correm mais depressa que a lançadeira do tecelão e chegam ao fim sem nenhuma esperança. Lembra-te, ó Deus, de que a minha vida não passa de um sopro, de que os meus olhos jamais tornarão a ver a felicidade. Os olhos de quem agora me vê nunca mais enxergarão. O teu olhar estará sobre mim, mas já não existirei. Como a nuvem se esvai e desaparece, assim quem desce à sepultura não retorna. Nunca mais voltará ao seu lar. A sua habitação nunca mais o conhecerá. Por isso, não me calo. Na aflição do meu espírito desabafarei. Na amargura da minha alma, farei as minhas queixas. Sou eu o mar, ou uma serpente marinha, para que me ponha sob guarda? Quando penso que a minha cama me consolará e que o meu leito aliviará a minha queixa, mesmo aí me assustas com sonhos e me aterroriza com visões. É melhor ser estrangulado e morrer do que continuar vivendo neste meu corpo. Sinto desprezo pela minha vida, não desejo viver para sempre. Deixa-me em paz, pois os meus dias não têm sentido. Que é o homem para que lhe dês importância e atenção, para que o examines a cada manhã e o proves a cada instante? Nunca desviará de mim o teu olhar. Nunca me deixarás a sós, nem por um instante. Se pequei, que mal te causei, ó tu, que vigias os homens. Porque me tornaste o teu alvo? Acaso tornei-me um fardo para ti? Porque não perdoas as minhas ofensas e não apagas os meus pecados, pois logo me deitarei no pó.
Tu me procurarás, mas não existirei. Livro de Jó, capítulo 8. Bildade. Então Bildade de Suá respondeu: Até quando você vai falar desse modo? As suas palavras são um grande vendaval. Acaso Deus torce a justiça? Será que o Todo-Poderoso torce o que é direito? Quando seus filhos pecaram contra Deus, ele os entregou às transgressões deles. Se, porém, você procurar Deus e implorar ao Todo-Poderoso, se você for íntegro e puro, ele se levantará agora mesmo em seu favor e o restabelecerá no lugar que, por justiça, cabe a você. O seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Pergunte à geração anterior e veja o que os ancestrais dela aprenderam. Pois nós nascemos ontem e não sabemos nada. Os nossos dias na terra não passam de uma sombra. Acaso os ancestrais não o instruirão e falarão com você? Não proferirão palavras vindas do entendimento? Poderá o papiro crescer se não no pântano? Poderá o junco florescer sem água? Mal cresce e antes de ser colhido seca-se mais depressa que qualquer grama. Esse é o destino de todo aquele que se esquece de Deus. Assim perece a esperança do ímpio. Aquele em que ele confia é frágil. Aquilo que se apoia é uma teia de aranha. Encosta-se na sua teia, mas ele cede, agarra-se a ela, mas ela não aguenta. Ele é como uma planta bem regada ao brilho do sol, que espalha os seus brotos pelo jardim. Entrelaça as raízes em torno de um monte de pedras e procura um lar entre as rochas. Mas quando é arrancada do seu lugar, este a rejeita e diz: Nunca a vi. Eis no que deu a sua vida, e do solo outras plantas brotarão. O certo é que Deus não rejeita o íntegro, nem fortalece as mãos dos que fazem o mal. Quanto a você, ele ainda encherá de riso a sua boca e de brados de alegria os seus lábios. Os seus inimigos serão vestidos de vergonha e a tenda dos ímpios não mais existirá. Livro de Jó, capítulo 9. Jó. Então Jó respondeu: Bem sei que isso é verdade. Como, porém, pode o mortal ser justo diante de Deus? Ainda que quisesse discutir com ele, não conseguiria argumentar nem uma vez em 1000. A sua sabedoria é profunda e o seu poder é imenso. Quem tentou resistir-lhe saiu ileso. Ele transporta montanhas sem que elas o saibam, e na sua ira as põe de cabeça para baixo. Ele sacode e remove a terra do lugar e faz as suas colunas tremerem. Fala ao sol, e ele não brilha. Ele vede e esconde a luz das estrelas. Só ele estende os céus e marcha sobre as ondas do mar. Ele é o criador da Ursa e do Órion, das Pleiades e das constelações do sul. Realiza maravilhas insondáveis, milagres que não se podem contar. Quando passa por mim, não posso vê-lo. Se passa junto de mim, não o percebo. Se ele apanha algo, quem o pode parar? Quem pode dizer-lhe: o que fazes? Deus não refreia a sua própria ira. Sob os seus pés até os súditos de Raabe se encolhem. Como então poderei eu discutir com ele? Como achar palavras para com ele argumentar? Embora inocente, eu seria incapaz de responder-lhe. Poderia apenas implorar misericórdia ao meu juiz. Mesmo que eu o chamasse e ele me respondesse, não creio que me daria ouvidos, pois ele me esmaga com uma tempestade e sem motivo multiplica as minhas feridas. Não me permite recuperar o fôlego, mas me afoga em agruras. Se eu usar a força, ele é mais poderoso, e se eu buscar justiça, quem o intimará ao tribunal? Mesmo sendo eu inocente, a minha boca me condenaria. Mesmo sendo íntegro, ela me declararia culpado. Conquanto eu seja íntegro, já não me importo comigo. Desprezo a minha própria vida. É tudo a mesma coisa, por isso digo: ele destrói tanto o íntegro quanto o ímpio. Quando uma calamidade causa morte repentina, ele zomba do desespero dos inocentes. Quando uma nação cai nas mãos dos ímpios, ele venda os olhos dos juízes. Se não é ele, quem é então? Os meus dias correm, mais velozes que um atleta. Eles voam sem um vislumbre de alegria. Passam como barcos de papiro,
como águias que mergulham sobre as presas. Se eu disser, vou me esquecer da minha queixa, vou mudar o meu semblante e sorrir, ainda assim, me apavoro com todos os meus sofrimentos, pois sei que não me considerarás inocente. Uma vez que já fui considerado culpado, por que deveria eu lutar em vão? Mesmo que eu me lavasse com sabão e limpasse as minhas mãos com soda de lavadeira, tu me atirarias em um poço de lodo, de modo que até as minhas roupas me detestassem. Ele não é homem como eu, para que eu lhe responda e nos enfrentemos em juízo. Quem dera houvesse alguém que servisse de árbitro entre nós, para pôr as mãos sobre ambos. Alguém que afastasse de mim a vara de Deus, para que o seu terror não mais me assustasse. Então eu falaria sem medo, mas não é esse o caso. Livro de Jó, capítulo 10. A minha vida só me dá desgosto, por isso darei vazão à minha queixa, e me expressarei com a alma amargurada. Direi a Deus, não me condenes, revela-me que acusações tens contra mim. Tens prazer em oprimir-me, em rejeitar a obra das tuas mãos, enquanto sorris para o plano dos ímpios. Acaso tens olhos humanos? Enxergas como os mortais? Acaso são os teus dias como os do mortal, ou são os teus anos de vida como os do homem, para que investigues a minha iniquidade e vasculhes o meu pecado? Sabe muito bem que não sou culpado e que ninguém pode livrar-me das tuas mãos. Foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram, agora te voltaste para destruir-me. Lembra-te de que me moldaste como barro, e agora me farás voltar ao pó? Acaso não me despojaste como leite e não me coalhaste como queijo? Não me vestiste de pele e carne e não me juntaste com ossos e tendões? Deste-me vida e foste bondoso para comigo e na tua providência cuidaste do meu espírito. Mas algo escondeste no teu coração e sei que era isso que tinhas em mente. Se eu pecasse, estarias me observando e não deixarias a minha ofensa impune. Se eu fosse culpado, ai de mim, mesmo sendo inocente, não posso erguer a cabeça, pois estou dominado pela vergonha e afogado na minha aflição. Se ergo a cabeça, tu me caças como um leão e de novo manifestas contra mim o teu grande poder. Apresentas novas testemunhas contra mim e contra mim aumenta a tua ira. Os teus exércitos atacam-me em batalhões sucessivos, então por que me fizeste sair do ventre? Eu preferia ter morrido antes que alguém pudesse ver-me. Quem dera eu jamais tivesse existido ou fosse levado direto do ventre para a sepultura. Já não estão no fim os meus poucos dias? Afasta-te de mim para que eu tenha um instante de alegria, antes que eu vá para nunca mais voltar, para a terra de escuridão e densas trevas, para a terra das sombras mais tenebrosas, terra das mais densas trevas e caos, onde até mesmo a luz é como a escuridão.